Em Gálatas 1:10, Paulo vai dizer assim: acaso busco eu a aprovação dos homens ou a de Deus? Se eu buscasse agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. O que Paulo vai dizer aqui é que um servo de Cristo, ele procura agradar a Cristo. E por isso ele torna-se desagradável ao mundo. Nós sabemos que a grande maioria dos seguidores de Jesus, inclusive dos apóstolos, inclusive Paulo, embora ele tenha sido chamado depois para ser apóstolo, a grande maioria deles, eles foram mortos, eles foram martirizados. E eles foram mortos, assassinados justamente porque eles buscavam agradar a Deus, indo contra todo o sistema religioso do Império Romano e de todas as religiões que pregavam heresias. Eles eram vistos como hereges, eles eram vistos como pessoas que importunavam as outras pessoas. E isso fez com que eles fossem mortos, porque mesmo eles, no caso de Paulo, por exemplo, ele muitas vezes ele foi açoitado, e mesmo ele sendo açoitado, preso, quando ele era solto, ele continuava a pregar o evangelho. Então eles viram que era torturar, bater, prender não era a solução, até que eles começaram a matar os cristãos para poder calar a boca deles. E Paulo ele vai falar isso porque a verdade, ela desagrada ao mundo e ela desagrada aquele que vai contra a verdade. Hoje em dia, por exemplo, é quase impossível uma pessoa que quer viver o evangelho, quer defender aquilo que a Bíblia diz, ficar dentro da igreja. A não ser que você feche os olhos para todas as heresias, para todos os erros que está sendo cometido lá, você finja que não existe e você submeta aquilo tudo ali. Além de você não falar contra, além de você não poder falar nada, você ainda vai ter que se submeter, você vai dizer que está tudo certo e você vai ter que fechar os olhos para tudo isso ali. É isso que acontece com todas as pessoas que conseguem ficar nesse meio, pelo menos nos que tem mais heresias, porque nos que tem pouca heresia, o que também é quase difícil de encontrar, até que a gente ainda se esforça, Mas a grande maioria, eles fazem isso, eles fecham os olhos, eles trocam a verdade deles, eles trocam a verdade das escrituras por um cargo na igreja, porque ele vai ser bajulado, porque vai ser querido, entende? Ou seja, eles agradam os homens, desagradando a Cristo, porque se agradar a Cristo, vai contra toda a heresia, todo o ensinamento contrário às Escrituras. Eles nunca irão se curvar, eles nunca irão dizer, não, a pessoa, a igreja, o pastor fulano de tal está certo em tudo. Não, esses são bajuladores. Eles são aceitos, eles são aplaudidos, eles têm cargo dentro da igreja. Por quê? Porque eles trocaram a verdade, eles trocaram o agradar deles a Cristo para agradar a homens. Por que os apóstolos nunca foram amados, foram perseguidos, torturados e mortos? Porque eles nunca negociaram a sua fé e os seus princípios. Eles nunca foram bajuladores de nenhum sistema e nem mesmo dos irmãos da igreja. Porque Paulo, aqui no caso, ele foi quem mais escreveu carta condenando as heresias e os erros de dentro da igreja. O que hoje não pode ser mais feito, porque hoje não é mais aceito. Faça isso. E admoeste uma igreja, diga que tem erro, diga que ela tem que se converter para você ver se você vai ser bem-vindo, se você vai ser visto como uma pessoa cheia do Espírito Santo como Paulo. Não, os ensinamentos de Paulo nem é mais ensinado dentro das igrejas. Por que os ensinamentos de Paulo não é ensinado dentro da igreja? Porque é doutrina e ninguém quer doutrina. Os ensinamentos de Paulo é doutrina, ninguém quer doutrina. Ensinamento da palavra, ninguém quer. Por quê? Porque ninguém quer se submeter a isso que ele ensina, aos ensinamentos dele. Ninguém quer se submeter, porque o ensinamento dele exige renúncia, exige você se posicionar, saber defender a sua fé, agradar a Deus, mesmo que desagrade a homens, como Paulo disse aqui. Eu não estou procurando agradar a homens,
Porque se eu estivesse procurando a aprovação de homens e agradar homens, eu não seria servo de Cristo. É isso que ele está falando. Por quê? Porque ele foi quem mais doutrinou a igreja, quem mais combateu as falsas religiões. E não é à toa que ele, muitas vezes, ele foi preso, ele foi espancado, até que mataram ele. Só conseguiram calar a boca de Paulo, matando ele. Então, Paulo ele fala isso, que aquele que agrada a Deus, ele é desagradável ao mundo. As pessoas não concordam, as pessoas discordam, as pessoas não gostam, as pessoas veem como herege. Entende? Você acha que um pastor ele gosta de colocar um microfone na mão de um irmãozinho que ele tem conhecimento da palavra? Não. Ele põe na mão de um que gagueja e não sabe de nada. Mas um que ele vê que tem conhecimento, ele não coloca. Por quê? Porque ele não quer que a verdade seja dita. Ele não quer que as suas ovelhinhas sejam machucadas com a verdade. Ele não quer. Porque ele não quer perder o rebanhozinho que sustenta ele, né? Eles não querem. E não querem que de alguma forma, o pregador ele abra o entendimento da igreja para alguma heresia que está sendo pregada. Reparem, não tem. Eles não querem, eles não gostam de uma pessoa que tem conhecimento da palavra, porque eles querem que as pessoas elas fiquem na igreja sendo ignorantes, que tudo que eles falam a pessoa engole sem nem sequer avaliar as escrituras, o que ela diz, como os bereanos faziam. A Bíblia diz que à medida que os apóstolos iam pregando a palavra, os bereanos iam conferindo nas escrituras para ver se aquilo que eles diziam estava de acordo com as escrituras. Quem é que faz isso hoje em dia? Tem crente que vai para a igreja nem Bíblia leva. E engole toda heresia que é pregada lá. É um ignorante, porque não tem conhecimento, não busca, engole tudo que o povo bota para ele engolir. E é assim que os líderes religiosos gostam. É de uma pessoa ignorante mesmo, que não tem conhecimento bíblico, porque eles fazem de jumento e montam em cima. E a pessoa, por falta de conhecimento bíblico, se submete a tudo. Mas Paulo está dizendo, eu não procuro agradar homens. Se eu procurasse agradar homens, eu não seria servo de Cristo. Ou seja, o meu papel é agradar a Cristo, mesmo que desagrade a muitos. Levando chibatada, levando porrada, sendo preso e até morto. Paulo, ele procurou toda a vida agradar a Jesus.